Fala turma, aqui é Julierme Severo. Quero compartilhar com vocês nessa aula, certo? Alguns princípios que a gente vai trabalhar aqui dentro da cosmovisão. E eu quero falar um pouco, né? Na verdade, eu vou falar sobre cosmovisão, mas eu quero enfatizar para algumas esferas, né? Que eu costumo chamar que são aspectos de governança ou soberania de poder, esferas de poder, que são essas três esferas, né? Que são a política, econômica, legislativa ou direito, como você quiser chamar. Claro que a gente não tem só essas esferas, né? A gente são várias outras, né? Eu até coloquei algumas outras aqui: educação, cultura, religião. Você também pode colaborar aí, colocar aí quais outras esferas você acha. Enfim, tem gente que tem sete esferas, diz que tem sete esferas de influência, outros dizem que tem 10, outros acreditam que tem 12, mas a ideia aqui é a gente trabalhar dentro da cosmovisão cristã, dentro desses três aspectos que eu chamo aí de aspectos de governança ou soberania de poder. Por que eu falo que elas são aspectos de governança? Geralmente são áreas que vão trabalhar com a governança, com a liderança, com o próprio poder em si, né? Que é a parte política, econômica e a parte legislativa. Mas a ideia é que a gente pensar tudo isso a partir de um princípio, né? E eu costumo dizer que essas aqui são essas esferas, né, são princípios que norteiam a sociedade. Então, todos esses princípios fazem com que a sociedade funcione da forma que ela é, né? E tudo isso aconteça e a gente tenha esses aspectos. Mas aqui a ideia, como eu falei no começo aqui, é a gente trabalhar a partir de um princípio dentro de uma cosmovisão cristã, para que a gente possa entender de fato como a cosmovisão cristã pode influenciar essas áreas e pode trazer aí luz, pode trazer clareza, pode trazer mudanças de impacto realmente dentro dessas esferas, certo? É importante lembrar que a ideia aqui não é que a gente vai salvar o mundo, a ideia não é essa, certo? Eu não acredito nisso, eu acredito que o nosso Redentor ele já veio fazer isso e ele vem fazer a consumação de todas essas coisas, certo? Mas a gente acredita que sim, a gente pode mudar perímetros, pode mudar a nossa realidade ao nosso redor, a vida de pessoas ao nosso redor, pode ganhar territórios, né? Influenciar pessoas para que elas mudem a vida e de fato realmente façam algo relevante, né, dentro dessas esferas e consiga com isso tá mudando aí o mundo de muita gente, né? Não o mundo todo, mas o mundo de muita gente, porque eu acredito que o mundo assim ele só vai ser realmente mudado quando o nosso Redentor vier e realmente fazer a redenção de todas as coisas, né? Então assim, a gente vai trabalhar dentro desse aspecto de um princípio, a partir de um princípio, né? E de uma cosmovisão cristã. E aí eu quero ler aqui com vocês Gênesis 1, capítulo 1, lá no versículo 1 já, no comecinho, né? Que vai dizer assim, ó. Eu tô aqui na versão King James e fala assim: em princípio Deus criou o céu e a terra, certo? Vamos parar aqui, vamos estabelecer aqui o nosso pensamento, certo? Essa palavra em princípio, né, na verdade, quando você vai estudar o que os judeus chamam de Torá, a gente vai chamar de Pentateuco, né, os cinco livros, e a gente divide isso por porção. Na primeira porção que a gente chama do estudo da Torá, a gente chama essa porção de Bereshit, né? E interessante que Bereshit significa ela vai ter a derivação de várias palavras, mas aqui mais para mim encaixa agora dentro desse momento que a gente do que a gente está estudando, do que a gente vai querer trabalhar, a ideia da qual a gente está trabalhando aqui, eu gosto de trabalhar dentro dessa tradução aqui que fala assim, ó: no princípio Deus criou o céu e a terra. No primeiro Deus criou o céu e a terra. E aí João 1 vai confirmar essa revelação que a gente acabou de ler aqui,
desse texto que vai falar assim em João 1. Abre aí em João 1, a partir do versículo 1, vai falar assim, ó. Em princípio, você pode trabalhar aí também essa palavra no primeiro, no princípio. Em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, né? Então João vai trazer essa revelação de Gênesis 1:1, que é falando a partir desse princípio. Que é esse princípio, né? No primeiro, né? A gente costuma falar que é o cabeça, né, de toda a criação, que é Yeshua, Jesus, né? Onde todas as coisas foram feitas através dele, por meio dele, e sem ele nada do que existe existiria, né? Então a ideia aqui é pensar num princípio e dentro desse princípio de uma cosmovisão cristã. Então quando a gente vai estudar a primeira porção de Gênesis, você vai pegar de Gênesis 1 a 6, você vai ver que Deus vai tratar de 3 pontos dentro dessa primeira porção, que a gente costuma chamar dentro da cosmovisão cristã de criação, queda e redenção, certo? Deus vai tratar desses 3 aspectos, ele vai revelar para a gente todo o seu plano, né? Desde a criação, passando pela queda e pela redenção. Mas não para por aí, a gente vai ter, diante dos capítulos posteriores, a partir, por exemplo, do 7, vai falar da preservação dessa semente, né? Desse plano de redenção que Deus tem para a terra e a consumação de todas essas coisas. Então a gente vai entender, de fato, que Deus tem uma forma de pensar, de planejar, né? Eu costumo dizer que Deus ele não planeja de forma separada. A gente tem muita dificuldade assim de pensar integralmente, de pensar as coisas de forma integral. E Deus ele pensa de forma integral, né? A ideia aqui também, gente, não é a gente dizer que uma esfera é mais importante do que a outra, não é isso, é essa a ideia. Eu acredito que isso tudo é uma conjunção de todas as coisas, como eu falei, como Deus pensa de forma integral, mas cada esfera ela vai trabalhar de forma diferente, mas ela trabalha em conjunto para que todas essas coisas funcionem, certo? Então, pensando a partir desse princípio, né, o que faz a gente entender? Quando a gente pensa essas esferas, a gente vai pensar de forma diferente, a gente não vai pensar com um pensamento humano, como a sociedade ela é pensada, como as esferas são pensadas, né? Aí você tem vários filósofos e estudiosos que podem pensar e mostrar a sociedade e essas esferas de várias formas, mas a nossa ideia aqui é realmente pensar a sociedade, essas esferas a partir desse princípio e dessa cosmovisão cristã, para que a gente entenda de fato como Deus olha para tudo isso e como isso tudo pode funcionar a partir desse princípio, né? Que é Yeshua, que é o cabeça, que é Jesus. Então, assim, partindo desse ponto, que a gente pensa isso tudo a partir desse lugar, e entendendo isso, a gente entra num fator que é a cosmovisão cristã, certo?